Olá, boa noite. Começando mais uma conexão aqui pelo nosso Super News Live, trazendo para você uma série de lives com convidados super especiais. Hoje eu recebo aqui no Super News Live o Vitor Madureira. Ele é hipnoterapeuta e vai explicar para a gente o que essa palavra tão difícil significa, né? Hipnoterapeuta ou hipnoterapia. Vai desmistificar algumas questões sobre essa palavra. Então já faço o convite aqui para o Vitor Madureira, que já deve estar presente aqui na nossa transmissão. Assim que possível, vamos iniciar essa nossa conexão sobre hipnoterapia. O Vitor já entrou, vamos fazer então um convite para que ele participe aqui com a gente da nossa Super News Live de hoje. Vitor, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Tudo Opa, bem? boa noite, tudo bem, Júlio? Vamos fazer um rápido teste de áudio, vídeo. O áudio o vídeo está legal. Você consegue me ouvir bacana aí, de onde você está? Consigo ouvir, sim. Vitor, bem-vindo aqui então ao nosso Super News Live. É um prazer falar com você. E gostaria que você se apresentasse para a gente e falasse brevemente o que é a hipnoterapia, para a gente começar a nossa live de hoje. Legal. Então, primeiro, obrigado pelo convite, Júlio. A gente se conheceu há muito tempo atrás, lá na... Rio, Foi no Rio, né? na Semana de Comunicação da UFRJ, isso. Exatamente. Foi lá que a gente se conheceu. Eu pedi uma ajuda para você me situar no campus lá. E legal que a gente voltou a se encontrar um tempo depois. Então, eu agradeço o convite. Então, meu nome é Vitor Madureira, eu sou hipnoterapeuta. E a hipnoterapia, ela é uma forma de terapia que utiliza a hipnose para trazer melhores resultados, tá? Então, a hipnose, ela é um estado natural da nossa mente, um estado de concentração. E quando a gente usa esse estado de concentração elevado junto de técnicas de terapia, a gente costuma ter resultados muito melhores e mais rápidos. Então, de forma resumida, a hipnoterapia é simplesmente uma forma de psicoterapia que utiliza uma ferramenta para ter melhores resultados, né, Eu de dei uma saúde mental. pesquisada, eu dei uma pesquisada também sobre o tema, né? E qual é a relação assim da hipnose com a hipnoterapia? Porque quando se fala hipnose, o que vem à mente das pessoas é a questão daquela mágica de fazer a pessoa adormecer, voltar no tempo, tudo isso, né? Na Uhum. hipnoterapia, qual que seria essa relação? Certo. Então, explicando um pouquinho mais o que é a hipnose, né? Como eu disse, ela é um estado natural da mente, então todos nós entramos nela, entramos e saímos de hipnose várias vezes todos os dias, né? Ela é simplesmente um estado de concentração e imaginação. Então, um exemplo que eu costumo dar é quando a gente está assistindo um filme, né? A gente sabe que são atores, a gente sabe que alguém escreveu aquela história e que é tudo de mentirinha, mas mesmo assim, quando aquele personagem que a gente gosta morre, por exemplo, a gente se emociona, né? É como se realmente tivesse acontecendo. E por quê? Porque a Uma gente está... ligação, tivesse uma Exatamente. ligação com aquele personagem. É, mas isso acontece por quê? Porque a gente está concentrado e aberto à sugestão que o filme está nos dando, de que aquelas coisas estão realmente acontecendo. E a gente imagina, né? Então, isso é hipnose, né? O que a gente vê nos programas de TV, por exemplo, né? Eles utilizam essa ferramenta, mas para fazer um show, né? Então, eles não mostram que antes da pessoa aparecer lá na TV, por exemplo, fazem muito, né, de comer cebola achando que é maçã. Você já deve ter visto por aí, né? Isso é Já, possível. Isso é possível fazer. Só que eles não explicam como é feito, né? Que antes do programa começar,
houve um trabalho feito com aquela pessoa para ela ir exercitando a concentração e a imaginação, para que ela entrasse naquele estado em que ela conseguisse imaginar uma maçã no lugar da cebola, né? Então, usa-se muito para shows, para mágica e tal, mas eu uso isso na terapia, né? Então, a hipnoterapia é utilizar esse estado de imaginação para a gente conseguir resolver diversas questões de saúde mental da pessoa. Ô, Vitor, agora a hipnoterapia ela trabalha tanto o corpo quanto a mente, né? Não só a mente. Isso, então, porque o que que acontece? Na verdade, a gente não deveria tanto fazer essa distinção, né? Corpo e mente. Por quê? Porque está tudo muito conectado. A mente Sim. e o corpo é a mesma coisa, né? Se você for ver, a gente tem neurônio no coração, tem neurônio no intestino, tem neurônio em várias partes do corpo, não é só no cérebro. Então, quando a gente fala que a hipnoterapia pode agir na mente e no corpo, é porque muitas coisas, muitas questões de saúde mental, problemas emocionais, dificuldades emocionais, elas acabam liberando hormônios de estresse no nosso organismo. E quando libera esses hormônios por tempo muito prolongado, sem resolver a questão emocional, o organismo começa a se desregular. Então, quando ele se desregula, diversas doenças podem começar a surgir, né? Doenças comuns que aparecem, né, no corpo por exemplo, questões de pele, é muito comum de ter base emocional. Alergias tem muito a ver com questões emocionais. Asma, tem diversas questões que nascem de uma desregulação das emoções. E aí a hipnoterapia age nisso, entende? As disfunções, a gente pode chamar isso de disfunções quando o corpo não consegue suprir suas necessidades, vamos dizer assim, Pode, e afetar. podemos chamar. Porque a gente tem a disfunção sexual, né? Que parece que pode ser, eu posso dizer, tratada com a hipnoterapia. Pode e ela é muito eficaz, né, para questões de disfunções sexuais, porque na maioria dos casos é tudo emocional. Normalmente por conta da criação que a gente teve ou de experiências traumáticas que a gente teve ao longo da nossa vida, né? A gente vai acumulando esses traumas, entre aspas, e aquilo ao longo do tempo chega a um ponto que a mente ela não sabe mais lidar com aquilo e ela começa a tentar lidar com aquelas questões emocionais de outra forma. Então ela acaba despertando disfunções, doenças, bloqueios, crenças que ela está tentando te proteger de uma coisa que aconteceu no passado, só que ela é uma forma inconsciente, não é uma forma racional de resolver o problema. Porque assim, Então, toda essa carga que vem do passado, a gente pode dizer que são bloqueios que a gente carrega, e isso pode determinar os nossos tipos de relações futuras. Uma coisa do passado pode voltar a afetar seu presente, vamos dizer assim. na verdade, aquelas coisas te afetam o tempo todo, né? Enquanto elas não tiverem uma solução. Porque como que funciona, né? A nossa mente, ela registra as nossas emoções desde quando a gente ainda está na barriga da mãe, com mais ou menos 3, 4 meses de gestação, o cérebro já é capaz de registrar emoções. E ele registra as emoções com uma finalidade, que é de moldar o nosso comportamento e de ajudar na nossa sobrevivência, né? Nós somos animais, né? Não podemos negar isso. Então, ela registra emoções positivas e negativas. E aí, quando acontece uma emoção negativa, é como se fosse um copo, né, na nossa mente. Então tem um copo, acontece uma situação que desperta aquela emoção negativa, esse copo enche um pouquinho. E aí, ao longo do tempo da nossa vida, outras situações acontecem que despertam aquela mesma emoção e vai enchendo o copo cada vez mais. E a gente não Então, sabe lidar com esse copo enchendo. E aí quer chega um dizer ponto... Hum, Quer dizer que a gente mesmo se livrando de alguma situação, isso pode voltar à tona
em em diferentes fases das nossas vidas, vamos Se a dizer gente não assim. resolve aquelas questões, pode sim. E normalmente volta, né? Então, no caso do copo que eu estava dizendo, aqui 1 hora o copo transborda. Né? Então, a gente vai acumulando as emoções negativas sem aprender a lidar e aquilo vai acumulando. Chega 1 hora que transborda e é quando a mente tenta te proteger de alguma forma, ela tenta te ajudar de alguma forma e ela desperta, ela te envia um sinal. Né? É como se ela estivesse te enviando um sinal. Que aí você, eu comecei a ter problemas de pele e você vai no médico e não tem nem, ele não sabe por quê. Acontece muito, né? É um sinal que a sua mente está te enviando que existe alguma questão emocional problemática. Então, quando a A gente... mente, o corpo da gente, ele recebe essas mensagens, né? De que algo não está legal e precisa ser, dar um Exatamente. basta nisso, né? Vamos dizer assim. Só que muitas vezes a gente ignora, né, esses sinais. Hoje em dia, o que a gente costuma fazer? A gente começa a sentir uma dorzinha de cabeça, o que a gente costuma fazer? Já vai, pega um remédio ali na gaveta e toma, né? Só que a dor de cabeça pode ser um sinal que sua mente está te enviando. Então, se você toma aquele remédio, o remédio possui uma química que vai aliviar a sua dor, obviamente, mas aí, no dia seguinte, a dor volta. E aí você vai e faz o quê? Toma o remédio de novo. Aí, no outro dia, a dor está maior. E aí você vai tomar 2 remédios. E aí, o que a sua mente vai pensar? A mente subconsciente, né? Tipo, pô, tô enviando um monte de sinal para ele não tá percebendo, ele fica só tomando o remédio. Eu vou mandar outro sinal para ele. E aí começa a surgir outras questões. Aí pode surgir, sei lá, uma gastrite nervosa. E aí a pessoa vai e começa a tomar remédio para gastrite. E aí fica sem resolver a questão emocional. E aí a mente vai falar, putz, ele fica aí tomando remédio e não resolve. Ele não está entendendo meu sinal, vou mandar um outro sinal mais forte. Aí pode vir casos de depressão, de ansiedade, de outro, né? É como se estivesse enviando um sinal para você perceber, meu, resolva isso. Quero registrar aqui as pessoas que estão participando aí. Liara Vidal disse que está acompanhando e todo mundo pode acenar aí e mandar uma mensagem que a gente vai retransmitir aqui durante essa live. Ô, Vitor, então, o corpo ele avisa para gente, a mente avisa o nosso corpo que algo não está legal, isso a gente já acompanhou, né? Agora, como eu posso, de repente, pedir ajuda? Saber que é o momento certo de eu pedir ajuda. Às vezes eu estou recebendo, por exemplo, a questão do estresse, né? Que é muito forte. E as pessoas, às vezes, elas vão carregando aquilo, igual você disse, mas não pedem ajuda. Como saber pedir ajuda ou tomar a iniciativa para pedir uma ajuda de um especialista para resolver o problema? O primeiro passo é uma coisa que eu busco fazer nas redes sociais, é informar as pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe que existe ajuda para aquilo. Muitas vezes a gente internaliza a questão, o sofrimento que a gente está passando e acha que é só com a gente. Mas quando você busca informar e a informação chega em você, que isso, a informação de saúde mental ainda eu acredito que é muito precária a dissipação disso, né? Eu acho que as pessoas simplesmente, na maioria dos casos, não estão informadas que existe solução para aqueles diversos problemas. E também tem estigma, né, ao redor de terapia, né? Porque as pessoas costumam acreditar que terapia é coisa de louco, que, né, tem esse estigma pesado de que você é fraco se você precisa de terapia. Isso tem muito, né? E na verdade, tipo, para você saber quando você precisa de terapia, é só se você está incomodado com alguma coisa. E não precisa ser só aquele problema grave, aquele estresse pós-traumático, uma coisa pesada que você passou. Qualquer questão emocional que você está tentando desenvolver, você pode ir na terapia. Pode ser coisas simples, né? Tipo, tem muito atleta que usa para melhorar a performance dele no esporte. E usa a Por hipnoterapia para exemplo, isso.
a pessoa, se ela é feliz, ela é bem resolvida com a vida dela, mas, por exemplo, ela não se controla e ela é muito ansiosa, hiperativa, é possível que ela consiga, através da hipnoterapia, ter mais efetividade na vida dela, mais sucesso, se livrar um pouco dessa ansiedade exagerada? Ah, com certeza, né? Inclusive a ansiedade é um dos casos mais comuns e é o que eu mais costumo atender. Ansiedade e depressão, né? As duas que, assim, estão explodindo ultimamente, né? E, e a hipnoterapia é ótima para esses casos, né? Porque no caso da ansiedade, a ansiedade é uma emoção, é um sentimento que é natural, né? Todos nós sentimos um pouco de ansiedade em determinadas situações. Agora, se aquilo está atrapalhando a sua vida, você está se incomodando com isso, você pode fazer a hipnoterapia e tem resultados ótimos para isso, né? Só que a gente não elimina a sensação de ansiedade, mas a pessoa ela aprende a controlar e ela aprende a ressignificar alguns gatilhos, né? Tem pessoa que, por exemplo, sente muita ansiedade quando precisa, sei lá, apresentar um trabalho na faculdade, ou precisa fazer uma prova, ou precisa, né, se apresentar em público, coisas assim, né? Não atrapalha a vida dela por completo, mas tem algumas situações que para ela são super ansiosas. Então a gente consegue também trabalhar isso. O Yuri Vitor está dizendo que já conseguiu perceber aí os primeiros sinais da ansiedade dele. Parece que é sonolência, seguida de dor de cabeça. E a Dani Laureli disse que o primeiro sinal de ansiedade dela é comer excessivamente. São sinais que que a mente está mostrando para o corpo? Exatamente. Então, e eles percebem, né, que não deveria estar acontecendo, né? Então, se você está sentindo uma dor de cabeça, a pessoa já percebeu que é relacionado ao momento que ela está ansiosa. E é comum sentir a dor de cabeça, né, com ansiedade. A gente pode ter dor muscular, pode ser que a gente sinta suor, frio ou tremedeira também pode ser. Tem diversos sinais que a mente está enviando de que aquilo está errado. Agora, o que as pessoas costumam fazer quando sentem a ansiedade, né? É fugir dela. Então, por exemplo, se a pessoa ela está se sentindo ansiosa, no caso da comida, por exemplo, a comida, normalmente a pessoa come excessivamente, mas ela come certos tipos de comida, que são as comidas que elas liberam hormônios, né, ansiolíticos, que fala, né, no nosso cérebro, que acalmam. Só que é como se estivesse tomando remédio, né? Chocolate, uma batata frita ali com Ninguém, ketchup. exatamente, ninguém fala, nossa, estou muito ansioso, vou comer, né, uma salada com chia, sei lá, que comida, né? Mas justamente é isso. Por quê? Açúcar, principalmente, porque ele é um estimulante. Então, se você está se sentindo ansioso, você quer usar essa substância para fugir da ansiedade, né? Agora, Vitor, tem situações, já aconteceu comigo, né, por exemplo, de fazer algo pela primeira vez. Por exemplo, a primeira vez que voei de avião, tenso. A Uhum, primeira vez que fiz um voo noturno, muito tenso. uhum. A questão de ser a primeira vez que a gente faz alguma coisa torna-se maior, parece, a questão da ansiedade. Certo. E aí como foi a segunda vez que você voou? A primeira vez foi tensa, mas depois eu já acostumei, fui conversando com a minha colega de voo, ela foi me tranquilizando. Na segunda vez, a primeira vez, um voo noturno, tremi nas bases, mas chegou tudo bem. Na segunda de voo noturno foi diferente porque foi um voo noturno, porém intercontinental. Aí Uhum. o medo, né, de acontecer alguma coisa, de cair no meio do Atlântico, foi maior. Embora eu, por exemplo, eu ame viajar, tenho facilidade, né? Já tinha facilidade com o avião, mas essa primeira vez intercontinental apertou um pouquinho, fiquei, tremeu, o frio na barriga, mas foi tudo bem, deu tudo certo. Mas você chegou a fazer
uma nova viagem depois? Não, ainda não. Essa intercontinental não. Porque normalmente o que alivia. Primeiro, quando a gente está fazendo a primeira vez, é normal, certo? Sentir alguma coisa. Normal, é uma coisa nova. Para nossa mente, tipo, ela não quer muito fazer coisa nova. Se você for pensar no bicho, no animal, ser humano, né? Desde quando a gente vivia na selva, a gente queria ficar tranquilo, só sobrevivendo, né? Então a gente não precisa fazer coisa nova. Eu só quero sobreviver. Hoje em dia, a gente tem os nossos desejos e tal. Então a mente, ela sempre quer evitar fazer uma coisa nova, porque é gasto de energia. É gasto de energia à toa para a mente, né? Agora, quando você faz uma vez, a sua mente aprende que, tipo, não foi tão ruim, não gastei tanto, tô bem. Por isso que na segunda vez que você voa, é mais tranquilo, né? E justamente isso é uma dica muito importante na questão da ansiedade. É não A fugir, participação, hum, é não a fugir da participação, questão. o Yuri continua participando aí. Ele diz que já realizou vários exames e nenhum deu algo errado com a cabeça, né? Que apenas demonstrou que é ansiedade. É um pré-requisito para a pessoa fazer a terapia o resultado de um exame ou ela pode fazer a hipnoterapia, participar, né, de sessões, sem necessariamente ter um laudo médio, sem ter um diagnóstico médico de algum transtorno? É, Como que de- funciona isso? depende do caso, né? Se ele me dissesse que ele tem a dor de cabeça constantemente, é indicado que ele, pelo menos, faça um exame, né, no neurologista, para para sanar essa dúvida, né? Agora, caso não é uma obrigatoriedade, porque a gente trabalha com a emoção, certo? Não vem a pessoa, eu não vou diagnosticar ela com ansiedade, com depressão, tipo, eu não trabalho com diagnóstico. O diagnóstico, quem pode trabalhar é o psiquiatra ou o psicólogo. O hipnoterapeuta, ele não trabalha com diagnóstico também nem com remédios. Então, é recomendado, inclusive, que a pessoa tenha acompanhamento de um médico. Por exemplo, num caso de problema de pele que tenha questão emocional envolvida, ele tem que fazer um acompanhamento com o dermatologista também. Não tem como você, né, separar as duas coisas. Um, a gente está trabalhando a emoção, o outro, a parte mais fisiológica da coisa. Então, é sempre bom ter um tratamento multidisciplinar, né? Então, não é necessário o laudo médico, mas em muitos casos é importante que tenha um acompanhamento das duas coisas. Agora, Vitor, estamos passando, né? Não é novidade para ninguém esse momento super difícil pelo qual passa a humanidade. E agora, aqui no Brasil, a situação está se complicando cada vez mais. A questão da pandemia. É possível que as pessoas que, por exemplo, já se encontravam num quadro de depressão, que ao perceberem que as outras pessoas também estão tendo muitas restrições, que ela veja algo de positivo nessa situação, que possa é, melhorar a vida dela, porque se ela está ali naquele mundinho fechado, restrita, ela ao ver que as outras pessoas também estão passando por situação semelhante, de repente isso possa gerar um impacto, eu entendo assim. Isso é possível? Crises internacionais, acontecimentos grandiosos, eles vão ter impacto emocional, né, na gente. Não tem como evitar isso, né? Então, no caso de pessoas que já se encontravam em quadros depressivos ou quadros de ansiedade, na pandemia, durante a pandemia, provavelmente esses sintomas se intensificaram, né? Porque é mais estresse que a pessoa está vivendo e tem diversas coisas que ela acaba deixando de fazer. Por exemplo, exercício físico é uma coisa super importante para você lidar com depressão, com ansiedade.
não podendo sair de casa é uma coisa que você começou a fazer menos. Muitas pessoas não conseguiram, não se adaptaram a fazer em casa, né, o exercício. Ou o próprio fato de sair de casa e encontrar outras pessoas, isso também acaba prejudicando a saúde mental, né? Não que a pessoa deva fazer isso, porque a quarentena ela tem um embasamento científico de é importante que aconteça, né? Mas a pessoa ela vai acabar precisando encontrar outras formas de lidar com isso dentro de casa. Então, a hipnoterapia seria ótima para essas pessoas que estão com sintomas excessivos de depressão, de ansiedade ou insônia também, que as pessoas começaram a enfrentar. E isso é super possível de fazer online, inclusive, né? Então, a hipnoterapia pode ser feita online e ela ajuda muito na pandemia. Com certeza pode ajudar muito. E também tem diversos comportamentos que ajudam também, né? Por exemplo, o consumo de notícias, é bom você dar uma maneirada se aquilo está te afetando muito. Você ficar o dia inteiro vendo o contador lá de mortes, que embora agora eles esconderam, né? Mas Já voltou, mas com algumas alterações. é. Então você fica vendo o dia todo aquilo, sua mente vai ficar no estado de estresse constante, vai liberar aquelas hormônios de estresse e o seu organismo vai ficar desregulado e vai acabar piorando os seus sintomas. Então precisa ter alguns cuidados, né? Tanto com as notícias quanto com a própria rotina, né? Para não ficar a rotina, o sono, a alimentação, todas essas coisas acabam ajudando também, além de terapia. A questão das notícias é importante, né? Para mim, como jornalista, dizer isso, filtrar as informações, sobretudo, seguir alguns veículos que você já tem costume, sem levar em conta tudo que é exibido, né? Por exemplo, você pode escolher o seu jornal impresso, o seu jornal, agora digital, né? O seu canal de televisão, seu telejornal preferido, ou o seu canal do YouTube, e ficar mais fixo naquele veículo, sem consumir demais. Por exemplo, o WhatsApp tem uma proliferação muito grande de informações. Então, as pessoas têm que equilibrar e filtrar melhor as informações. E consumir de fontes confiáveis, né? Porque, como você falou, no WhatsApp você vai receber a notícia, mas é uma pessoa falando de uma forma alarmante, né? Sem se preocupar com a informação real, sem se preocupar com o leitor que está do outro lado, né? Então é super importante encontrar fontes que passem a notícia de uma forma respeitosa, né? Acho que é importante também pensar na saúde mental de quem está recebendo a notícia. Exato. Nós, como jornalistas, temos essa preocupação. Ô, Vitor, você também, que é da área da comunicação, de certa forma, né? Tem conhecimentos daí em rádio, TV. Qual que é a importância de se comunicar bem os nossos sentimentos? Isso é super importante, né? E a comunicação, ela é a base da solução de muitos conflitos. E os conflitos, geralmente, é a causa de vários problemas que a gente tem, né? Normalmente, porque como que funciona a comunicação? Cada pessoa, ela recebe informações do mundo pelos sentidos, pelos 5 sentidos. Então ela vê as coisas, ouve, sente. Aquelas informações são captadas e quando essas informações são captadas, a gente já perde um monte de informação entre a realidade e o que a gente de fato capta, certo? A gente não consegue captar tudo relacionado à realidade. Então, a gente já perde um pouco de informação aí. Aí a gente vai pegar essa informação que a gente absorveu, do que a gente ouviu a pessoa falar, por exemplo, e a gente vai comparar com as nossas experiências de vida, que a gente captou da mesma forma, né? Tendo informações limitadas sendo captadas. Aí a gente compara lá e cria uma interpretação do que a gente ouviu. Aí a gente pega e daquela interpretação, que não é a realidade, a gente expressa ela por meio de palavras. E aí, quando a gente expressa por meio de palavras,
mais informação é perdida da interpretação que a gente teve, do que a gente tem na nossa mente. E aí a gente solta aquela informação, e aí a pessoa vai fazer o mesmo processo, né? Ela vai ouvir aquela informação. Então, quando a gente se comunica, cada vez que a gente se comunica é um processo de perder informação. Por isso é importante a gente desenvolver a habilidade de comunicação para que a gente possa transmitir a ideia e compreender a ideia do outro da forma mais informada possível, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, se eu falo aqui para você, a minha mãe era autoritária, por exemplo. Quando eu falo a palavra autoritária, eu estou eliminando um monte de informação, porque o que é autoritário para mim não é autoritário para você, exatamente, né? Então, quando eu falo isso, a minha imagem que está na minha cabeça não está na sua. Por isso é importante aprender a se comunicar e falar, a minha mãe, ela costumava fazer tal coisa comigo quando eu fazia tal coisa. Então, a comunicação é super importante para ter uma saúde mental equilibrada. E saber que aquilo que acontece com a gente também, né, não vai acontecer da mesma forma com o outro, né? E que essa comunicação, na comunicação, o princípio de comunicação, é que a sua mensagem, quando você passa, ela seja compreendida pelo receptor. Exatamente, a gente precisa se comunicar para ser compreendido, inclusive isso é uma necessidade básica do ser humano. Quando a gente não é compreendido, a gente não se sente muito bem. A gente quer ser ouvido, a gente quer ser visto, a gente quer ser aceito. E a comunicação é uma forma super primordial para isso acontecer, sem dúvida nenhuma. Todo mundo que estuda um pouquinho de administração já deve ter lido, né, algumas revistas que trazem lá casos de sucesso, pessoas que transformaram sua vida através da administração, fazendo MBAs, fazendo uma série de cursos e sendo reconhecidos profissionalmente. Então, muitas pessoas se espelham nesse tipo de profissional. Só que, trazendo isso para a nossa realidade, principalmente com o advento do coach, né, a gente percebe que existe também uma falsa felicidade no ar. Pessoas que têm uma falsa noção de felicidade ou que vendem felicidade o tempo todo, quando, na verdade, quando chegam em suas casas, se trancam e ficam ali se debulhando, né, por não ser real. Isso, eu creio, é uma visão minha que eu tenho, fui acompanhando ao longo desse tempo. Gostaria que você falasse um pouquinho disso, sobre essa falsa felicidade. E se é importante que realmente, quando estejamos felizes, que a gente transpareça essa felicidade. Certo. Realmente a questão coach, né? A palavra coach, ela acabou tendo um significado muito ruim hoje justamente por isso, né? Porque muitos profissionais começaram a dissipar essa felicidade vazia e falsa, né? Eu não acho isso nada bom, mas isso também vale dizer que isso não é um problema do coaching em geral, da técnica coaching, que ela é útil, ela é efetiva, tem comprovações efetivas, mas ela teve uma popularização muito grande e, infelizmente, muitos profissionais incapacitados e com falta de ética acabaram desvirtuando o que é realmente o coaching, né? Agora, a felicidade, eu, por exemplo, eu não gosto dessa coisa de, tipo, seja feliz o tempo todo. A gente tem que saber lidar com o sofrimento. Isso que é o importante. Não é ser feliz 24 horas do dia, né? Quando eu atendo os clientes, às vezes o cliente vem e fala assim para mim, então depois da terapia eu vou ficar plena o tempo todo? Não vai ficar. Vai acontecer coisa ruim, você vai se sentir mal, só que a gente vai desenvolver o recurso para que você saiba o que fazer quando isso acontecer. Né? Então, eu não gosto dessa coisa de
Eu gosto de positividade, eu acho que sempre é legal você buscar ver um lado positivo da coisa, mas se for vazio, de nada adianta, né? Então é importante a gente saber e é muito melhor você estar preparado para o sofrimento, para coisa dando errado, para o fracasso, para ouvir uma opinião que você discorda, do que simplesmente ficar feliz o tempo todo e alienado, né? Isso realmente não existe. A gente tem uma noção, Vitor, de que dizer não é muito importante, em muitos casos. Mas tem pessoas que dizem não para tudo. Parece que internalizaram isso. Por exemplo, quando você sugere, olha, se você está precisando de um emprego, faça um curso. Ou mude mude de um setor para outro, mude de profissão. E algumas pessoas têm uma resistência em acatar essas dicas, esses conselhos. Esse excesso de negatividade pode estar internalizado na mente das pessoas já? Eu posso chamar de negatividade também? Não? Depende. Acho que vai da pessoa, né? Então, por exemplo, no exemplo que você citou, se a gente sugere alguma coisa para alguém, né? Mesmo que seja para ajudar ela a resolver algum problema, e ela fala não, a gente tem que respeitar, porque pode ser que para ela realmente não sirva aquilo. Então, não necessariamente ela é uma pessoa negativa, a menos que ela se sinta negativa. Isso também é uma coisa super importante na terapia e que muitos terapeutas não fazem isso, que é abstrai tudo, todas as suas crenças, porque todos nós temos, inclusive o terapeuta. Agora, quando você está falando com a pessoa, você tem que lidar com a experiência dela. Eu não vou conseguir entrar na mente dela e saber todas as experiências que ela contou, justamente pelo problema da comunicação. Ela vai expressar aquilo e eu nunca vou ter toda a informação necessária. Então eu não consigo saber por completo a experiência da pessoa. Só que se eu colocar a minha experiência junto, é pior ainda, porque com certeza não é a experiência da pessoa. Então, a gente sempre trabalha com o que a pessoa quer mudar. Então, se a pessoa ela está dizendo não para tudo, a gente tem que perguntar para ela, isso está te incomodando? Se ela falar, nossa, eu não consigo falar assim para as coisas. Aí tudo bem, então vamos identificar por que que você está falando assim, o que que a gente pode, por que que você está falando não, né? E o que que a gente pode fazer para você falar sim. É sempre da perspectiva da própria pessoa. A gente não aplica. Acho que a gente não deve dar isso na vida em geral, né? Evita dar conselho para as pessoas a menos que ela peça. Busca só entender o caso dela. Teria uma forma de ajudar, então, sem necessariamente você dizer isso o tempo todo? Eu posso sugerir de uma outra maneira? Qual a forma menos impactadora de ajudar uma pessoa que passa por isso sem ser excessivamente intruso na vida dela e nas decisões dela? Se você realmente acredita que a pessoa, você sabe que ela está sofrendo por aquilo, mas simplesmente fala para ela, ó, faça terapia, né? Ou faça tal coisa, né? Mude de setor na empresa, enfim. Se o conselho direto não funciona para aquela pessoa, se você realmente quer ajudar, você pode dar sugestões sem invadir o espaço da pessoa, né? Então, de vez em quando, compartilha um post com a pessoa que tem uma informação sobre aquele problema para ir semeando aquilo na mente dela, se você realmente acredita que vai ajudar. Essa é a única forma. Para a pessoa receber ajuda, não tem jeito, ela vai ter que querer. A gente não consegue ajudar pessoas que não querem ajuda. Agora, pode concluir. Não, eu ia dizer que é só o requisito básico para a gente ter uma mudança, a gente querer que aquela mudança aconteça. E, infelizmente, vai ter pessoas que não estão prontas para mudar. Antes da gente mudar para o próximo tema, nós temos aí uma
consideração sobre a insônia, né? Quando a pessoa tem muita insônia, percebo que por isso mesmo eu estou feliz, mas não, eu estou num momento bom da minha vida, mas meu sono está muito alterado. É o que diz o comentário aí. Estou tendo muita insônia. Percebo que por isso mesmo que eu estou feliz, mexe com o meu humor. Sim, o sono. Não, eu acho que eu consegui entender. Tipo, é uma pessoa que ela é normalmente muito feliz, ela está num momento bom, mas está com problemas de insônia e isso está afetando o humor dela. E é super comum isso acontecer. O sono é uma coisa super básica da gente ter. É uma coisa super importante de a gente ter equilibrado, né? O sono, a dificuldade do sono, a insônia, ela pode vir de diversos lugares, né? Se ela pode estar sendo despertada, por exemplo, por ansiedade, por a própria situação de pandemia, muitas pessoas estão tendo dificuldade para dormir. Uma coisa que costuma acontecer é quando a pessoa tem pensamentos, a gente chama de ruminação mental. É quando a pessoa tem muitos pensamentos negativos ao longo do dia, de problemas, e ela fica repassando aquele pensamento na mente, e para a mente, cada vez que você imagina alguma coisa, é como se realmente acontecesse. Por isso que na terapia a gente utiliza a imaginação para resolver o problema. Só que a gente costuma utilizar para ficar remoendo o problema. Então, quando a gente fica remoendo essas questões, quando chega no final do dia, uma das funções do sono é resolver os problemas do dia. O sono ele tem essa função de resolver os problemas do dia. E quanto mais você pensou num problema, mais ele vai ter que resolver. Então, tem uma fase do sono que a gente chama fase REM, que é a fase justamente em que a mente ela fica super ativa justamente para resolver esses problemas. Quando a gente teve muito problema ao longo do dia ou ficou pensando muito, essa fase do sono ela vai aumentar, porque ela vai durar mais tempo, né? Porque ela está resolvendo aquilo lá. Essa é a parte dos sonos, tá? A mente inconsciente ela resolve os problemas por meio de associações, sem muita lógica. Então, tudo que está mal resolvido durante o seu dia vai repercutir no seu sono, vai ter um reflexo ali. Vai ter um reflexo no seu sono. E aí o que acontece? Aumentando essa fase REM, que é a fase mais ativa do sono, depois dela vem a fase profunda do sono. E é nessa fase que a gente se regenera. Tanto as questões do organismo e as questões emocionais também. Porque está tudo junto. Então, se você acaba dormindo pouco, você não tem o sono profundo. Não tendo sono profundo, vai afetar o seu dia quando você estiver acordado. E aí, o seu dia seguinte, você está com o emocional afetado, vai acontecer mais problemas e aí as pessoas costumam entrar nesse ciclo. Então, é super importante uma dica que eu costumo dar, tem até um post no meu perfil, que é, antes de dormir, você passa o seu dia, né? Se deitou, fez todas as coisas, vou deitar. Você passa o seu dia de trás para frente. Imagina o seu dia de trás para frente, passando tudo que você fez. Eu escovei o dente, aí eu tomei o banho, aí eu jantei, e aí encontra o problema, um momento que foi difícil no seu dia. E aí imagina que você está resolvendo ele. Então, você teve uma discussão com alguém. Imagina aquela discussão sendo resolvida. Aquilo vai facilitar a solução do problema e a fase REM do sono, ela não vai precisar ficar trabalhando tanto naquilo. E aí você pode dormir melhor. Isso é uma dica que costuma ajudar muito pessoas que têm os pensamentos negativos. Faz uma retrospectiva ali, né? Uhum. E durante essa retrospectiva, aquele assunto mal resolvido, você faz como se fosse o final de um capítulo de novela para ver como que seria a sequência daquilo ali, né? Exatamente. Assim. E aí, quem fizer isso, você vai perceber que antes de chegar no começo do dia, né? Porque a gente está fazendo de trás para frente, você já dormiu.
Então, o sono é super importante regular e também fazer uma higiene do sono, né? Não ficar usando o celular até o último momento antes de dormir, porque o celular ele solta uma luz azul que é estimulante. Então, a sua mente está entendendo que é hora de ficar alerta agora, por conta dessa luz. E aí ele não quer dormir, porque ele está sendo estimulado. Uma coisa, se você precisa absolutamente usar eletrônicos até pouco tempo antes de dormir, usa um filtro. Tem o filtro azul, normalmente nos celulares tem essa opção. Mas o indicado é realmente evitar por 1 hora ali antes de dormir. Pois é, aqui em Minas está muito friozinho agora, numa cidade que eu moro, né, Governador Valadares, uma cidade conhecida, acho que internacionalmente, por altas temperaturas. Mas mesmo fora do inverno, nós estamos com baixas temperaturas, está muito bom de se dormir por aqui. Aí em São Paulo, como que está o clima? Como que tá aconchegante para você ter uma boa noite de sono? Ah, aí eu acho que cada pessoa tem uma preferência, né? Tem gente que gosta de frio. Eu gosto de tá um pouquinho para dormir, né? Tá um pouquinho frio e aí eu me cubro bastante. Eu acho que aqui tá bom a temperatura. Acho que não tá. Eu não gosto quando tá muito calor também, mas quando tá muito frio também não é muito bom não. Fica muito Essa, desconfortável. essa técnica de, às vezes, colocar o barulho da chuva no celular para tocar, me ajuda, às vezes, quando eu estou sem sono. Coisas assim que a gente faz, essas receitinhas para ajudar no sono, isso é bom ou isso a longo prazo é só um remedinho, vamos dizer assim? Não, acho que não tem problema algum usar. Se te ajuda a dormir, ótimo. Acho que não tem problema algum. Tem gente que ouve uma música calma antes de dormir. Eu acho que não tem problema algum. Tem até auto-hipnose para dormir. Se você procurar no YouTube, hipnose para dormir, vai ter um monte lá. E super funciona também, não tem problema algum. Ô, Vitor, o Instagram costuma nos derrubar com 1 hora, né? Então a gente está quase atingindo essa 1 hora, mas eu vou tentar ser breve em 2 assuntos que eu quero tocar e peço que após esses 2 assuntos você faça as suas considerações, né? Para a gente finalizar, né? Sem que ele nos derrube. O Claro. primeiro assunto que eu quero falar um pouquinho mais é sobre indiretas nas redes sociais que as pessoas usam muito. Eu entendo que às vezes as pessoas queiram falar algo para alguém e usam as indiretas ao invés de procurar a pessoa e resolver isso com ela. A outra questão é que eu vi uma postagem sua que você compartilhou a respeito do Dia dos Namorados, né? A questão do apego. Uhum. Apego em excesso, ou as pessoas que não demonstram também apego, não demonstram um sentimento ou pelo seu parceiro, pela outra pessoa. São esses 2 assuntos que eu quero falar e depois você pode, né, complementar com outras informações que você acha importante a gente falar aqui. Tá. Então, a primeira questão que foi sobre as indiretas nas redes sociais, né? A indireta, ela é uma forma de se comunicar que a gente costuma dizer que é passivo-agressiva, né? Que é justamente você você quer ser agressivo, você está sendo agressivo com a pessoa, mas de uma forma, diria, meio cínica, digamos assim, né? Isso é um sinal de uma pessoa que ela tem dificuldade de se comunicar, e a gente falou sobre comunicação antes, né? É uma indicação de pessoa com dificuldade de se comunicar e de insegurança, ou até questões de baixa autoestima. Não é legal nem para a própria pessoa ficar fazendo as indiretas, porque isso é claramente uma falha de comunicação dela. Né? A gente precisa realmente aprender a se comunicar mais claramente, não menos. Então, o ideal seria justamente que a pessoa vá conversar com a pessoa, que ela tem um problema, e apresente o que ela está sentindo e o que ela espera
da pessoa, o que que ela espera sentir, né? E as pessoas têm que aprender a se comunicar, não tem jeito. Se comunicar de forma passiva-agressiva, sarcástica, não vai resolver situação nenhuma. Agora, a questão do apego, né, que você falou. Eu Isso. comentei sobre isso, sobre os relacionamentos, né, no meu perfil, e é justamente de uma teoria do apego que foi desenvolvida por um psiquiatra nos anos 80, que ela diz que a forma como a gente foi, como as experiências que a gente teve na infância com os nossos pais ou cuidadores, ela determinou a forma como a gente se apega no amor com outras pessoas. Isso quer dizer que, tipo, se a gente teve as nossas necessidades emocionais quando criança ignoradas, a gente tende a buscar nos relacionamentos ao longo da vida uma compensação para isso. Então a gente busca um apego, uma segurança muito grande do parceiro. Então, normalmente, aquelas pessoas que são super ciumentas, que invadem a privacidade da pessoa, que querem saber o que ela está fazendo o tempo todo, né? Justamente por não ter tido as suas necessidades emocionais básicas quando criança, atendidas. Então ela costuma expressar isso dessa forma, porque o cérebro está aprendendo, né, quando ela está na infância, e ele precisa daquelas necessidades atendidas. E aí, quando não é atendida, o cérebro se adapta e vamos buscar em excesso a atenção. Então, às vezes, a pessoa fica muito carente, né? E não, ela não expressa isso só no relacionamento, né? Mas é que eu estava falando especificamente do relacionamento, mas ela tem esse apego com um amigo, pode ter com colegas de trabalho também. Então, E às vezes isso pode levar à agressividade também, né? pode. Porque o que é a agressividade? Raiva, né? Raiva é um mecanismo de defesa do ser humano. A gente tem o estado de luta e fuga, né? Que é o estado de sobrevivência. Ou a gente luta ou a gente foge. Então, a raiva é uma representação do estado de luta. Então, quando você sente raiva no relacionamento, você está tentando se defender de alguma coisa. Que você interpretou, né? A sua mente interpretou como perigoso. Então, se a pessoa sente muito ciúmes e fica com raiva da outra pessoa, é porque a mente dela está interpretando aquela situação como perigosa. No sentido de, E tipo, esse, vou me machucar. e esse estado de luta, ele é constante? Boas batalhas, batalhas ruins, isso está dentro da gente o tempo todo? É um instinto, né? O estado de luta e fuga é um instinto. Mas ele por exemplo, se aparecer um tigre para te atacar, agora aí, invade um tigre aqui. Vai despertar esse estado de luta e fuga em você. Ou você vai querer brigar com ele, sair na porrada com ele, ou bater nele, ou você vai sair correndo, certo? Então é um instinto Eu natural vou, da gente. eu vou tentar falar com ele. Não, 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 não. Vou Se ele tentar ser quiser amigo. conversar. Acho que não vai querer, né? Mas E esse estado que libera todos aqueles hormônios que eu estava te falando, de estresse. Então, hoje a gente não tem mais que lidar com tigres, mas tem diversas outras coisas que a nossa mente, ao longo da vida, aprende que é tão perigoso quanto um tigre. Então, alguém ciumento identifica que o que a pessoa sair com os amigos é super perigoso para o emocional dela. Então, ela vai ter uma reação de luta e fuga. Ela pode ficar super brava com ele, atacar, às vezes agredir, ou ela pode fugir, simplesmente, eu não vou mais falar com ele essa semana. E ela foge. Né? É uma, é ignora, uma né? forma, é uma forma de Mesmo que lidar não com isso. seja, mesmo que não seja com violência, com agressividade, mas ignora, de certa forma. Aí seria Foge a mesmo. fuga, não a luta, né? Ah, não enfrenta. Ô, Vitor, nosso tempo está acabando. É um prazer enorme conversar com você, né? E sabendo que você está trilhando essa área cheia de novidades, né? Que mexe tanto com a gente, com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa vida de forma em geral. O que você acrescentaria no nosso papo
que a gente teve aqui, e principalmente agora, nesse tempo de pandemia, as pessoas podem conseguir ajuda sim para se tornarem melhores, mesmo estando nesse tempo de pandemia, utilizando às vezes as redes sociais, né, que é usada para diversão, elas podem também é, utilizar delas para procurar alguém que possa trazer essa ajuda. Eu acho que o que eu tenho a dizer é: perceba os sinais que o seu organismo está te mandando. Tem alguma coisa que está incomodando? Você está sentindo dores estranhas? Você está sentindo seu humor está estranho? Né? Perceba, a gente precisa prestar mais atenção no corpo e não ignorar o que a gente está sentindo. A gente tem muito essa coisa de reprimir o sentimento, de reprimir essas coisas, e não é saudável, né? E a dica que eu dou é justamente o que você falou: a rede social tá aí, tem muita besteira, mas tem muita informação. Então, e não só a informação que você mesmo pode aprender e aplicar em si mesmo, quanto buscar ajuda também está disponível por aí. Hoje, a maioria das coisas pode ser feita online, terapia pode ser feita online. Não tem muita desculpa. Se você está sentindo algum problema, não importa qual seja, você pode buscar ajuda. Buscar ajuda, na verdade, é uma representação de força, não de fraqueza. Obrigado, Vitor, por participar aqui, né, da nossa live. E gostaria que você deixasse aí o meio das pessoas entrarem em contato com você, se possível, né? Se tem um canal, né? Além do Instagram, quais seriam esses canais que as pessoas podem estar em contato com você? Tem o meu Instagram, que é @vitmadureira, e a gente está aqui, é só clicar, né? Mas tem o meu site, que é vitormadureira.com.br, e também eu criei recentemente um canal no Telegram, que eu mando alguns conteúdos em áudio extra lá. Então, para acessar é só ir no meu perfil aqui do Instagram mesmo, e tem lá o link. Aí você clica lá no link, entra no Telegram e vai acompanhando minhas coisas lá. E tem o meu Facebook também, é Vitor Madureira, hipnoterapeuta. Só ir lá no Facebook também. Uma mensagem que você deixaria agora, obrigado por compartilhar aí suas redes, é uma mensagem que você deixaria de forma geral, né, para a pessoa ter uma vida melhor, vamos dizer assim. Uma mensagem para a pessoa ter uma vida melhor. Eu acho que... Além da terapia, além de fazer uma além da terapia. terapia. Não, eu acho que é muito importante a gente ter uma rotina. Eu acho que a rotina é uma coisa super importante da gente desenvolver. Aquela coisa de, tipo, todo dia tem o meu horário para eu acordar, fazer as minhas coisas, tomar o meu café ou tomar o meu banho, enfim, ter uma rotina, porque isso é o que qualquer crise que aconteça, você pode voltar para sua rotina e o seu organismo vai entender a normalidade de novo, mesmo que esteja acontecendo um monte de coisa. Então, a rotina é super importante a gente manter, uma rotina que te agrade, e porque ela te protege de situações de crise. Então, desenvolve uma rotina. Ok, Vitor, muito obrigado por falar aqui com a gente, com o Jornal Super News. Eu que agradeço. E vamos ficando por aqui. Hoje foi uma aula para a gente, né? A hipnoterapia, essa palavrinha tão difícil, mas que quer dizer tantas coisas. Obrigado, sinceramente, Vitor, por participar aqui com a gente e ter aceito o convite. Amanhã a gente vai falar sobre segurança em tempos de pandemia. Muitas pessoas aproveitam para cometer furtos, roubos, e a gente precisa se proteger. E a gente vai falar sobre isso numa live super especial também. Daqui a pouquinho tem vídeo novo no meu canal no YouTube, que é o canal Super News, e você pode aí conhecer o trabalho do Vitor Madureira em suas redes sociais, se possível fazer uma terapia, ter uma vida melhor e aprender com essas dicas tão valiosas. Obrigado, Vitor. Obrigado. Ficamos por aqui com essa Super News Live. Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima live, até o nosso próximo vídeo do Jornal do YouTube. Tchau para vocês. Até mais.